Fala, Sala Podcasters, beleza? Voltando aqui com um assunto da maior importância e da maior gravidade. Lanço uma pergunta para vocês. Um religioso pode obstruir a justiça? Um religioso pode causar confusão social e achar que porque é um líder ou uma liderança religiosa tem imunidade para fazer isso? Ou seja, a fé é um escudo para cometer crimes? Acredito que não. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha o vídeo. Gente, vocês estão sabendo que o pastor Silas Malafaia foi incluído aí no inquérito da Polícia Federal. E aí veio para as redes sociais, fez um maior barulho, tá falando em venalização do país, tá falando em ditadura da toga, aquela coisa toda, e que há uma perseguição contra os evangélicos, né? Aí veio o ministro André Mendonça também, fez uma conversa ali com alguns do STF, aí vem também a bancada evangélica. A questão é, pessoal, a fé é escudo para cometer crime? A fé é uma imunidade? A religião é uma imunidade? É claro que não, pessoal. Então, mas vamos ver como é que foi a reação desse pessoal ao ter, ou melhor, ao ser incluído no inquérito aí de obstrução de justiça, da questão da tentativa do golpe e etc. Vamos lá, gente, vou soltar o vídeo aí para vocês, vamos ver. E também tem na mira ações contra o Supremo Tribunal Federal e agentes públicos, além de tentativas de obter sanções internacionais contra o Brasil. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, as condutas investigadas teriam como finalidade prejudicar o andamento do processo em que Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, Silas Malafaia reagiu à decisão da PF. Agora, escolher o cara errado. Eu não tenho medo. Sabe o que isso prova? Que as denúncias que eu tenho feito durante 4 anos, em mais de 50 vídeos... Pessoal, olha só o comportamento, né? Um líder cristão, ele deve ser moderado, ele deve ter uma fala pacífica, ele deve ter um discurso parecido com o de Cristo. Olha como esse sujeito está alterado. Denunciando o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mostrando nas leis, na Constituição, os seus crimes, que ele institui o crime de opinião, e agora nós estamos vendo a Polícia Federal promover perseguição. Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou... Pessoal, não existe esse negócio de crime de opinião que está sendo dito aí, tá? O que acontece é, você tem que pensar muito bem nas coisas que você fala. Algumas falas que você realizar achando que pode ser liberdade de expressão, mas se isso é calúnia, se isso gera caos, se isso faz com que minorias sejam perseguidas, ou que isso traga problemas, aliás, não esteja amparado na verdade, isso não é liberdade de expressão, isso é fala mentirosa, fala preconceituosa e tudo mais que você possa imaginar. Então não caiamos nesse discurso de questão de crime de opinião. O Gestapo do nazismo virou KGB da União Soviética. Isso aqui está caminhando para venezualização. Onde o Venezualização. Pergunta para ele falar lá nos Estados Unidos agora que por pinchar estátua é 10 anos de cadeia, né? Pergunta lá para ele sobre a questão da perseguição às universidades dos Estados Unidos. Esse pessoal não fala nada dos Estados Unidos e aí vem querer falar aqui do Brasil. Pessoal, eu sou cristão, mais tarde se eu quiser ir para a igreja eu vou de boa. Não tem nada, não tem ninguém que me peça para a igreja. Esse negócio que tem perseguição aí só existe no mundo da Terra plana. Cidadão não pode criticar autoridades. Onde está isso na Constituição? É engraçado, né? Ele fala em criticar autoridades. Então é assim, quando é favorável a eles vão dizer que não pode criticar a autoridade, pensando lá no que Paulo fala em Romanos. E quando é desfavorável, eles falam que é para sentar o rei na autoridade. Então, gente, você vê que é a contradição, e essa contradição não referenda e não expressa o evangelho. É livre a manifestação de pensamento, e eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Vocês viram aí a estridência, gente? Eu quero trazer para vocês também a questão do André Mendonça ter falado com alguns ministros do STF sobre essa situação, dizendo que isso vai trazer problema com os evangélicos. Ué, pessoal, quem não deve não teme, e quem comete crime deve ser punido. Não cometeu crime vai ser inocentado, é simples assim. Pessoal, aí nós temos uma reportagem, né, do Igor Gadelha no portal Metrópolis, né, que mostra que, ó, ministro liga para Hugo Mota e colegas do STF em defesa de Malafaia. Então o André Mendonça, ele ligou para o Hugo Mota, né, e ele é considerado aí terrivelmente evangélico, né, inclusive acho que ele é pastor presbiteriano,
Tá? E aí ele diz o seguinte, ó, segundo fontes do Supremo, ó, Mendonça ligou para a Mota e para Gilmar, atual decano do STF, ainda hoje, na quinta-feira, ó, após a inclusão de Malafaia na investigação ser noticiado na imprensa. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, nas conversas de acordo com relatos, ó, Mendonça comentou que a liberdade de expressão e religiosa não podem ser criminalizadas. Mas veja, não se trata de criminalizar a liberdade de expressão ou liberdade religiosa, se trata de criminalizar pessoas que têm trazido problemas ao país, que têm instigado a violência, instigado o ódio, e o principal, pessoas que estão tentando derrubar o Estado democrático, o Estado de Direito. Isso é crime, pessoal. É crime previsto no Código Penal. Então não tem o que fazer. Outra coisa que parece a piada pronta é essa reportagem aqui, essa matéria do Globo, que diz, ó, Frente Parlamentar Evangélica manifesta profunda preocupação com a inclusão de Malafaia em inquérito sobre Eduardo. Gente, preocupação com o quê? O cidadão vem, aluga caminhões, vai pra Paulista, faz rebuliço, sabe? Faz falas completamente golpistas, sabe? Não respeita a justiça. Aí o que acontece? Pessoal, não dá. A pessoa, uma hora a conta vai chegar. É o que o professor José lá diz. Chamou o contato veio. Ó. A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional manifestou profunda preocupação com a inclusão do pastor Cícero Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no inquérito que investiga a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, gente, é o seguinte, existe um cidadão fora do país, prejudicando o país, né, o famoso lesa pátria, e esse pastor está envolvido com isso, e as consequências vão chegando. Então não se trata de venalização, não se trata de perseguição evangélica, não se trata de nada disso. O que se trata é que nós temos um conjunto ou um setor da sociedade que está brigando pelo poder, está usando a religião como isso, tá certo? E agora quer usar a religião como um escudo ou imunidade para cometer atos que vão completamente de encontro à ilegalidade. Então vai ficar na mão da justiça, não tem o que fazer. Vamos ver mais esse vídeo do UOL aqui, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Presta atenção no que está sendo dito nesse vídeo aí. Vamos ver. Essa é mais uma prova inequívoca que ele é um ditador. Me coloca num inquérito. O que é que eu tenho a ver? Eu pergunto à sociedade. Veja bem, esse senhor já está há alguns anos ao lado desse espectro político de extrema-direita, inclusive chamando manifestações, subindo, exercendo liderança, e existe um inquérito aberto. Então, veja, se ele não deve nada, vai sair ileso, tudo certo. Se deve, vai ter que pagar, vai ter que arcar com as consequências de estar atrelado a um movimento golpista. Vai fazer o quê? Então não tem o que fazer, tá certo? E outra coisa, a religião não é escudo nem imunidade para que as pessoas possam, de repente, cometer crimes. Brasileira, não precisa gostar de mim, não. Você pode não gostar de pastor, ter bronca e preconceito contra pastor, mas você é uma pessoa de bem. O que eu tenho a ver com obstrução de justiça? O que eu tenho a ver com coação no curso do processo? O que eu tenho a ver com abolição? Olha, nós vimos várias falas dele ameaçando, por exemplo, juiz, né? Falando sobre o processo, como é que pode dizer assim, falando que os juízes, ou melhor, o ministro Alexandre de Moraes é ditador e que ele criminaliza opinião e por aí vai. São várias coisas. Então tem prova acima de prova e agora a justiça vai analisar isso, não tem o que fazer. Ele usa os seus advogados, a justiça e o Ministério Público vai vir com o seu aparato e se ele for inocente ele vai ser liberado disso. É simples assim, não precisa desse carnaval todo. Violenta do Estado Democrático de Direito, com ações internacionais contra o Brasil, perseguição religiosa e política para tentar... Perseguição religiosa, desculpa, não existe perseguição religiosa no Brasil, tá certo? Todos os cristãos hoje levantaram, foram para as igrejas, estão voltando agora para sua casa. Eu sou cristão de berço, eu frequento uma igreja, eu vou para a igreja a hora que eu quiser, ninguém impede. Isso daí é conversa fiada. Calar! Ditador Alexandre de Moraes, você não vai me calar porque eu não tenho medo de você. Você vai ter que me prender e arrumar uma confusão nesse país. Confusão no país? Lembra o que eu falei para vocês. Ninguém está acima da lei no Estado de Direito. Seja religioso, seja rico, seja pobre, não interessa. Tá? E volto a repetir isso. A fé não é um escudo para cometer crimes. Não dá imunidade nem o direito de ninguém cometer crime e sair ileso. Carla, você tem bastidor sobre isso, né? Tenho sim. Essa informação de que ele foi incluído no inquérito, o pastor Silas Malafaia, foi dada pela Globo News. E aí, o que aconteceu? Essa informação
além dessa reação aí que a gente tá vendo do Silas Malafaia, digamos, dobrando a aposta, né, não se intimidando. Tá vendo aí? Dobrando a aposta. Dobrando a aposta por quê? Porque de repente tá usando a questão religiosa como escudo, mas acho que não vai colar não, gente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham se atentado para isso, para o fato e a importância de que você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com o jeito que você lida com as autoridades, você tem que tomar cuidado para que suas falas não sejam falas criminosas, e aí você vai dizer que é uma fala baseada na liberdade de expressão. Outra coisa, nenhum religioso está sendo perseguido no país, tá certo? A não ser aqueles que têm feito, infelizmente, alianças contraditórias com um grupo que desejava dar um golpe de Estado no país. Meu irmão e minha irmã evangélica, que Deus te abençoe. Siga alguém que pregue a paz, o amor e que pareça com Cristo. Tá certo? Um abraço em vocês. Lembre-se, a fé não é escudo, nem muito menos uma imunidade para que pessoas que cometam crimes e vão ser punidas digam, olha, eu estou perseguido religiosamente, eu sou um perseguido. Isso não é verdade. O Brasil é um país livre, está muito mais do que livre. Só não é livre nas bolhas da internet que pensam que esse mundo é um outro mundo, onde os ETs que estão comandando de fora para dentro. Um abraço, gente, se cuida, deixa o seu joinha, se inscreve, deixa o seu comentário. Um abraço em vocês, fiquem com Deus.